a Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Olá, muito boa noite. Este é o podcast Histórias de Gramado, um oferecimento de Lagueto Golden, a sua multipropriedade em Gramado. E, claro, você merece o novo. Aliás, é claro, aqui em Gramado está com uma promoção que é o seguinte: assine banda larga de 350 mega, leva 500 mega, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi. Vá até a loja Claro, na Avenida São Pedro, 514. E este programa que tem o objetivo de contar a história de Gramado através de seus personagens, hoje vai entrevistar uma pessoa de grande importância para a arquitetura de Gramado, que tem uma contribuição muito grande, inclusive dando o nome à programação de Natal de Gramado, o Natal Luz. O termo Natal Luz foi ela que sugeriu e, a partir de então, a gente chega a 30 e poucos anos de Natal Luz. Eu falo da arquiteta Ângela Elisabetta Kuhn. Seja bem-vinda, Ângela. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Então, você nasceu em Nova Petrópolis, lá no estado Platos, ou Gramado? Não, eu na realidade eu nasci em Gramado, né? Eu nasci em Gramado, registrada em Gramado e tudo. E a infância foi aonde? Como foi a tua infância? Na realidade eu vim morar aqui em Gramado com 4 anos de idade. E então eu passei por aqui em Gramado, estudei na Escola Santos Dumont, uma infância normal em Gramado, uma outra Gramado bem diferente da de hoje. Como era Gramado de então? São Pedro não tinha... Não me lembro se a São Pedro tinha asfalto, eu creio que sim, mas era completamente diferente. Por exemplo, eu morava ali na Avenida das Hortênsias, no caso, eu morava fora da cidade. Não, e hoje eu estou no centro. O mesmo endereço é o centro. Imagina. Então, aí nós íamos a pé para a escola. Eu me lembro de uma nevasca que deu e eu e minha irmã voltamos para casa caminhando, coisa e tal, de guarda-chuva, mas a neve era tão pesada que caiu o guarda-chuva, quebrou o guarda-chuva, tamanho o peso da neve. Então, essas coisas, assim, só gramadense mesmo para ter vivido, né? E na época também não tinha muito agasalho, não... A gente meio que encarangava. Né? Não, e além do que era tudo made by hand em casa. Tu entende? A minha avó era costureira, então eu estava sempre muito bem, mas tudo feito em casa. E aí foi estudando e trabalhando também, né? E quando chegou a faculdade de arquitetura, foi uma opção que surgiu quando? Na realidade, a gente parece assim que tudo tem um motivo. Tipo assim, eu sempre brinquei de casinha quando eu era pequenininha. Não, nada disso. Às vezes a pessoa certa, no momento certo, te ajuda a tomar a decisão certa. Eu trabalhava na época com o engenheiro Noré, com o engenheiro Silveira, e eu era secretária deles. E aí chegou uma pessoa, e era época de vestibular. Aí chegou uma pessoa e perguntou: o que tu vai fazer de faculdade? Eu disse: vou fazer vestibular. Aí ele disse: o que tu vai fazer? Eu disse: eu estava pensando em fazer comunicação, jornalismo, publicidade, alguma coisa nessa linha. Aí, nada contra jornalismo, né? Por favor. Aí ele disse: mas hoje eu estou uma pessoa tão inteligente, por que tu não faz uma coisa mais consistente? Eu disse: o que, por exemplo? Por que tu não faz arquitetura? Pensando bem, acho que é uma boa ideia. Então, vamos combinar que não é muito poética a minha opção. Mas, digamos, eu fiz a escolha certa, porque eu sempre me realizei com a minha profissão. A época da faculdade foi muito complicada, porque eu trabalhava, eu estudava.
E, na realidade, por exemplo, ia de ônibus, aquela história de ir e voltar, porque eu tinha mais tempo aula de noite. Então, tinha semestres que eu ia todos os dias a São Leopoldo. Só que numa época em que não existia patrocínio da passagem. Então, na realidade, era pago. Então, os estudantes hoje que têm essa regalia, vamos supor, eles têm que ser muito gratos, porque isso diminui bem o custo da faculdade. Eu me formei na Unicinos, então imagina, São Leopoldo, Gramado, São Leopoldo, Gramado. Era complicado. Mas, enfim, cada segundo valeu a pena. E você se formou em que ano? Eu me formei em 82. E aí começou a... Na realidade, na época eu já trabalhava, antes disso, eu trabalhava numa construtora. Aí eu continuei trabalhando na construtora um tempo e depois eu acabei saindo dessa construtora. Aí eu fui trabalhar sozinha. Então, era eu e a minha secretária eletrônica. Aí eu saí, eu me lembro de uma primeira obra que eu tive, foi fazer eu dizia sempre, eu vou fazer até casinha de cachorro, se for preciso. Aí eu me lembro que eu fiz uma reforma para um senhor, um estrangeiro que tinha casa aqui, que morava, que eu não lembro o nome agora. E aí eu fui lá para fazer a primeira obra. Era abrir uma janela na sala de jantar. E o cara ficou muito feliz. E assim, o boca a boca. E aí quando tu vê, se tu trabalha com boa vontade, com dedicação e dá o melhor de ti, não tem como dar errado. E tinha uma época que você tinha muita placa na cidade, te chamavam de a Ângela das placas. É verdade. Não, e na realidade até eu brincava, assim, não, eu alugo os terrenos para botar as placas. Era o merchandising, era uma estratégia. Era tudo fake. Não, mas realmente foi uma época. É que bem ou mal, somando tudo, eu sempre trabalhei muito com casas, principalmente. Então era aquele tete a tete, não era uma coisa assim, uma produção de prédios e coisa e tal, era mais casa com casa. Mas somando tudo, eu devo ter feito próximo a 200 mil metros de área projetada e construída, não porque eu fiz projeto para outros, mas projetada. Eu sei porque eu fiz um levantamento quando eu tinha 25 anos de formada, eu fiz um levantamento, naquela época eu tinha 150. Aí depois eu parei, enfim, 200 metros. Então, por exemplo, tem coisas, muita casa eu fiz, muita casa. E também, por exemplo, tem uns filhos que eu curto bastante, que eu tenho orgulho, né? Que é, por exemplo, o Casa da Montanha, um projeto meu. E ele foi, na realidade, inspirado no Jau Jau, de Bariloche. Então, é um filho querido. Aí você foi uma das primeiras profissionais a irem para a Europa, pesquisar na Alemanha, na Áustria. O que você trouxe de lá? Bom, isso na realidade é o seguinte, eu me formei e aí, acho que levei uns 5 anos para voltar a visitar a universidade. Aí, quando eu entrei na universidade, assim, caminhei por aqueles corredores, eu fiquei pensando, mas meu Deus, eu me tornei aquilo que eu mais abominava. Tipo assim, uma pessoa, sabe, uma profissão assim, sabe, feijão com arroz, assim, grandes coisas. Não, eu tenho que mudar isso. Naquele momento eu decidi, eu vou morar um tempo na Europa. Naquela época era bem mais complicado. Bem mais complicado. Nós estamos falando de 86, 87. Aí eu estudei, fiquei 6 meses lá, eu falo alemão, mas o meu, digamos, eu era analfabeta para escrever. Então eu tinha vocabulário, mas não tinha a escrita. E como a minha avó falava o que eles chamam de Hochdeutsch, eu também aprendi com uns toques de dialeto, mas ia bem. Aí eu sei que eu fui, viajei, fiz, e eu, na realidade... Como o Gramado tem esse perfil de arquitetura mista, na época, hoje já é uma outra linguagem, de italiano com alemão, eu fui lá para me inspirar, certo? Tanto é que depois, nos anos seguintes, eu acabei escrevendo para 5 empresas de construção que eu queria fazer um estágio lá. E tinha uma palavrinha mágica para qualquer alemão. Alemão não, acho que para o mundo inteiro. Que em alemão quer dizer kostenlos, quer dizer grátis. Eu ia trabalhar um mês grátis para ele. Bom, foi 6 que eu mandei. Das 6, 5 me responderam que eu podia ir e uma disse que me dava hospedagem e alimentação.
Adivinha qual que eu escolhi? Obviamente. Aí, o que aconteceu? Foi uma experiência bárbara. Por quê? Porque eu me sentia, assim, a própria Tupiniquim. Porque, na época, eu não sei que ano exatamente foi, o Brasil era muito fechado ainda. Tu não conseguia importar as coisas, digamos, nosso mercado era muito restrito. Então, lá, eles tinham tudo que é tipo janela de telhado, coisa que eu nem imaginava. Eu conhecia porque eu acompanhava eles, mas não era uma coisa acessível no Brasil. E na época, por exemplo, foi bem a época da inflação no Brasil. Nós tínhamos 83% ao ano. Não, mentira, ao mês. Teve uma época, chegou lá 83%, 83%. E eles, alemães lá, eles não entendiam como é que nós vivíamos desse jeito. E eu não entendia como é que eles viviam com um catálogo de preços amarelo, com os preços seguramente de 15 anos. Então, resultado, eles não tinham inflação. Então, era uma piração. Mas aí tu vai somando, é o conceito todo que vale, o tipo de vida que eles tiveram, quantos anos teve o Brasil, tem, sei lá, 600 anos, nem isso, enfim, e a Alemanha tem toda aquela bagagem, a Alemanha estava pronta já, tu entende? Então os arquitetos de lá perguntavam, como é que tu trabalha? Disse, não, eu sou profissional liberal. Para eles era o fim do mundo, assim, imaginar que profissional liberal não cabia, e para nós era uma coisa comum. Então, histórias diferentes. E aí, qual foi o primeiro prédio que você construiu em Gramado? É que, na realidade... Eu me lembro, acho que foi para Planalto, se não me falha a memória. Planalto? Ah, não, na realidade, não. Digamos, eu acho que o primeiro foi quando o Casa da Montanha é o hotel do lado, tem condomínio montanhês. Eu acho que esse foi o prédio. Perfeito, isso. Perfeito. Aí esse foi o prédio. Aí depois veio a Planalto, o consórcio. Aí foi algumas coisas maiores. Ali na frente do Hospital Santa Terezinha. Na frente de Santa Terezinha. Essa é uma pegadinha. Eu não sei onde é que era. Essa é uma pegadinha aqui. A gente, para testar conhecimento aí dos entrevistados, a gente fala no Hospital Santa Terezinha. Aliás, eu nasci lá. Que era do Dr. Érico. Exatamente. Saudoso Dr. Érico aí. Então, aqui todos os programas que eu fiz sempre teve alguma história do Santa Terezinha, né? Então, o montanhês fica ali... Perto, na frente do Santa Terezinha. E eu me lembro eu tive uma cirurgia de apendicite no dia de 7 de setembro. E eu digamos, eu adorava a história de desfilar. E aí eu fui operada dia 6, e eu me lembro de eu olhando pela janela a preparação da escola que saía dali em direção ao cinema, ali, ao centro de cidade. Aí eu babando que eu não podia desfilar. Então, além de tudo, eu tenho essa lembrança. Já era patriota na época, né? Mais ou menos, né? Eu gostava era da farra do desfile. Era muito legal. E aí, você trouxe da Alemanha um conhecimento mais técnico que não existia no Brasil construtivo, e de que maneira você conseguiu aplicar isso nos projetos, já que não tinha material semelhante aqui? Digamos assim, isso depois, com o tempo, foi mudando. Essas coisas, os mercados foram se abrindo e a gente tinha. Mas, na realidade, eu acho que o grande ganho que eu tive, por exemplo, com essa história do exterior, e na época, coisa e tal, era o trabalho com telhados. Eu era a rainha dos telhados. Tanto é que tinha colegas meus de faculdade, que me ligavam, Ângela, me ajuda, eu tenho que botar um telhado aqui que eu não sei. Eu acabei desenvolvendo um conhecimento de estrutura de telhado que era bárbaro, entende? Hoje em dia, até tudo se vê metálico. Na minha época era só madeira, entende? Então, eu tive a experiência das casas de madeira, da Blockhaus, na ocasião, que me deu uma série de problemas, mas me deu muito conhecimento também.
Então, digamos, me deu essa coisa de trabalhar com madeira. E isso eu acho que foi uma das coisas marcantes dentro da minha profissão, dentro da minha carreira. As pessoas me procuravam um pouco por isso. E o teu estilo construtivo de casas é muito bem definido. A gente chega na frente de uma casa, eu imagino que aquela casa foi feita por Angela Kuhn. Puxa vida, que bom saber isso. Eu me lembro do Mário Engler, tu conhece o Mário Engler? Meu querido amigo. E o Mário Engler sempre dizia que eu fazia uma arquitetura romântica. Eu ficava bem feliz de ouvir isso dele. Eu vejo, por exemplo, casas alemãs de estilo alemão, né? Não vamos falar de estilo bávaro, porque o estilo bávaro não tem muito a ver com o que tem aqui em Gramado, né? Quem vai para a Bavária sabe disso. Mas, assim, o estilo alemão é muito típico. Mas, por exemplo, eu vejo uma casa lá no condomínio São Moritz, de estilo italiano, a Bramassoli, lá, eu sei que a casa o projeto é teu. Eu fico feliz de saber disso, tu entende? E eu sempre curti o de fazer casa. Eu sempre foi a minha praia. Por quê? Porque eu gostava aquela coisa assim de sentar com um cliente na mesa. Bom, eu quero construir uma casa. Eu não sei nada. Aí eu sentava e coisa e tal. Bom, a gente conversava, começava. E aí tu podia fazer isso, tu podia fazer aquilo. Aí tu estava exercendo também a carreira de psicóloga. Exatamente, terapeuta, tudo que tu imaginar. Não, e aí tu ia colocando, quantos quartos, aquela coisa toda. E aí chegava na hora H, aí de repente a gente pode fazer uma pérgola e colocar uma buganvília em flor. Gente, aquele pessoal brilhava na tua frente, sabe? Por quê? Porque tu realizava um sonho deles. Então não era uma coisa simplesmente mercado, tinha todo um sentimento naquilo. E isso era muito legal. E eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, por exemplo, o Cláudio Sartor, ele trabalha minimamente comigo até hoje. Ele deve ter... Está fazendo 40 anos, provavelmente, que trabalhou comigo. Então, essa equipe, nós éramos uma equipe boa, tu entende? Todo mundo tinha a mesma filosofia. E, além do que, a gente meio que, no começo, era nós brincando de fazer casinha. Mas brincando sério. Era divertido, a gente fazia... Eu me lembro que tinha eu não me lembro agora, tem um nome em alemão. A festa da cumieira, que a gente prendia uma guirlanda no telhado, dizendo para o proprietário, aquilo era o sinal proprietário que ele tinha que pagar um churrasco para nós. Então, sabe, essas vivências assim eram muito gratificantes. Era uma época muito romântica. Sem dúvida. O que se perdeu daquela época para cá, que hoje é tudo mais técnico, é muito AutoCAD, e o que se perdeu no caminho? Eu vou dizer uma coisa, tudo vai mudando, né? Uma época a gente discava um telefone, hoje nós andamos no celular, tudo evoluiu do mesmo jeito, tu tá entendendo? E eu vou dizer uma coisa, eu agora estou aposentada, tá? Eu curto arquitetura, coisa e tal, mas eu não tenho mais trabalhado nisso porque eu me sinto um pouco fora de mercado, sem preparo para este mercado. Eu me formei desenhando à mão livre. Hoje em dia, tem um amigo meu que tem um filho arquiteto, que um dia me viu desenhando, e disse, que legal, tu faz tudo a lápis, eu nem sei pegar num lápis. Eu só acredito, mas aquela história, quando se pensou que a fotografia ia acabar com a pintura, a gente achava isso. Agora terminou, os quadros não vão mais funcionar, coisa e tal. Não, tudo convive no espaço. Agora é o seguinte, não é que nós tínhamos uma criatividade maior. Não, nós só tínhamos um instrumento diferente. E eles hoje também têm. Tu entende? Hoje tu caminha dentro de uma casa sem que ela exista. Né? Tu faz passeios virtuais e tal. Então, é um outro momento, digamos, com um quadro exatamente adequado ao momento que a gente está vivendo. É impressionante.
Não, eu sempre brincava, porque até o final, eu sempre trabalhei desenhando, colorindo, hidrocor, coisa e tal, eu apresentava para os clientes, e o pessoal, como a minha turma, meus clientes também não eram pessoas que estavam tão tecnologicamente avançadas, eles entendiam melhor a coisa feita à mão. Tu entende? A mão livre. E aí eu sempre brincava. Eu tive no Prado, que numa ala tinha os rascunhos do Picasso, que é das grandes obras, tipo Guernica, coisa e tal, tinha os rascunhos lá. Eu disse, guarde, porque isso vai valer alguma coisa ainda. Nivelando por cima, né? Me comparando a Picasso, ao mas mestre. Tudo bem. Não, tranquilo. Em termos assim de Gramado, lá eu me lembro lá que em 89 foi feito o segundo plano diretor de Gramado. O primeiro foi feito lá em 1970 e poucos. Eu me lembro porque eu participei da elaboração do plano diretor. Aliás, eu fui o relator na Câmara de Vereadores. E aí foi um caminho, aquele plano diretor foi um caminho no sentido de direcionar o número de andares, de pavimentos, e aí depois se foi para outras searas. Outras searas e tal, enfim, né? Começaram a inventar a tangente de acordo com o morro, pode fazer mais um subtelhado, uma garagem ali, daí começaram a sair alguns monstrengos em Gramado, né? Aliás, um dos grandes motivos da coisa começar a se organizar mais foi a construção do edifício ali da Rua Coberta, que tem 7 pavimentos, e aí depois que construíram aquilo, aí o pessoal se antenou para ver o que quereria, se queria... Né, torres, aí foi esse o grande que desencadeou Foi o final dos anos 70, ali que foi, e depois teve essa grande mudança que foi em 89, e agora a questão de 2, 3 anos que foi feito uma alteração, daí com o apoio de grandes urbanistas, enfim, um estudo encomendado. O que tu sente falta daquela Gramado romântica, feita a lápis, com os projetos a lápis? O que tu sente mais falta? Eu não sou assim, essa saudosista, sabe? Eu vejo que o caminho, nós não podemos querer parar o tempo e o progresso, sabe? Tem gente que diz, porque Gramado vai virar isso, vai virar aquilo. Esse papo eu já estou ouvindo desde que eu tenho 10 anos, que Gramado vai virar não sei o que lá. Eu acho que tem que ter respeito à natureza, tem que ter um controle, digamos, populacional, tem que organizar a coisa, sem dúvida, mas não dá para impedir o progresso, tu entende? E eu tenho que olhar, então vamos olhar o seguinte, o progresso de Gramado, arquitetonicamente falando, é bonito. Entende? É bonito, os prédios são bonitos, cada vez, sabe, a coisa vai tu olha, tu te encanta, tu pega, lógico, é bastante construções, muita coisa, mas é tudo muito bonito, e isso ajuda. Então, não dá para frear o andar da carruagem. Tem muito prédio bonito. Agora, sábado, vai inaugurar aquele ali, em cima de um terreno onde você fez uma casa que era do seu Lindolfo Ruschel, que, aliás, era uma casa maravilhosa. Uma casa bem alemã essa. A família vendeu a área depois da morte do seu Lindolfo, e ali está saindo, inaugurado sábado, De Marias, que é um empreendimento da Jobim. Que, aliás, está muito lindo o prédio. Que valoriza muito para Gramado. É esse tipo de prédio que, a meu ver, valoriza. Então, na realidade, eu sei que tem muita gente insatisfeita, infeliz, mas, sabe, isso faz parte, tu entende? A gente muda. Como é que não vai querer que a cidade mude? É verdade. É verdade. Tem um amigo meu que, quando alguém fala disso aí, ele diz, não está satisfeito? Vai morar em Jaquirana. Não, digamos, está extremado também. Eu não conheço Jaquirana, mas só de ouvir falar, eu imagino. Mas ele adota um certo radicalismo. Exatamente. Né? Porque Gramado continua sendo uma cidade boa de se viver, né? A única coisa é que o tempo vai passando e a gente começa, digamos, eu estou falando de minha gente, eu estou generalizando. A gente começa a cansar, do frio e da chuva e do inverno que não tem fim. Isso é fato, né? Mas isso é uma coisa que a gente, quem mandou nascer aqui, né? Quem mandou ser gramadense está aí, mas que cansa. Uma vez
apresentei uma ideia de um parque natural para um empresário. Ele gostou da ideia. É um negócio fantástico. Depois começaram a vir pequenos parques, mas esse grande parque um dia ainda vai surgir. Sair. E aí ele fez um estudo e chegou à conclusão que em Gramado chovia 118 dias por ano. Ele disse, não é um bom negócio, porque eu vou ficar 118 dias sem público. É verdade. É que nem aquela história, né? Que tu só tem 2 estações em Gramado, que é a rodoviária e o inverno. E é mais ou menos isso, né? Mas isso é a cidade, entende? Então, na realidade, eu agora tô em Floripa, tô em Gramado, mas coitado, isso é por quê? Porque eu vou reclamar da chuva, então vou para lá e volto aqui, tô dividida. Tu tens uma participação muito importante na comunidade, aliás, sempre teve, que foi a questão do Natal Luz, né? É verdade. Aliás, diga-se passagem, tu também era da primeira comissão. Fui da primeira comissão. Nós começamos. Que, aliás, foi feita para a Festa das Hortênsias. Exatamente. Digamos, o objetivo do evento era ressuscitar a Festa das Hortênsias. Que, aliás, é uma pena que não tenha rolado, mas às vezes não adianta. Seria como ressuscitar a FEARTE. Provavelmente também não daria certo. Agora, aí eu me lembro que se criou esse coisa, e eram uns sonhos. É como criar um memorial da máquina de escrever. Mais ou menos isso. É andar para trás, né? E aí, eu me lembro que nós éramos os sonhadores, tá? O Luciano, o mérito é dele, ele criou. Eu me lembro nós indo nas lojas vendendo caixa de som para sonorizar a Borges. Tu te lembra disso? Lembro. E eu me lembro também que nós éramos os gnominhos. Então, eles botavam pinheiros, mas naquela época acho que a gente até usava pinheiro natural. Bom, 30 e poucos anos não era uma agressão ecológica, né? A gente botava pinheiro e pinheiro natural. Era pinheiro natural, né? Não é que nem agora. E aí eu me lembro, nós passava assim as noites, não, tipo até a meia-noite, coisa e tal, botando topinho vermelho, isso tudo para o primeiro Natal Luz, botando topinho nos pinheiros para criar o clima e também tentando vender, estimular os comerciantes a botarem luzinha, aquelas coisas todas. E eu nunca me esqueço também do concerto de Natal, tu te lembra? Lembro. Maestro Eleazar de Carvalho. Exatamente. Não, e aí o seguinte, o primeiro concerto de Natal, marcado por um sábado de noite, na frente da igreja ali, adivinha? Um dos 180 tantos dias daquele, chovia a cântaros. Aí, resultado, eram 1000 vozes. Vai todo mundo para o pavilhão e nós servimos comida e coisa e tal, papapá. Adiamos para o fim de semana seguinte. Adivinha? Fim de semana seguinte, chuva de novo. Te lembra? E nós dá-lhe comida para aquele povo. Aí eu sei que no terceiro fim de semana, estava assim nublado, chovendo, coisa e tal, papapá, mas veio todo mundo de novo. E aí eu me lembro, nós ali, bom, vamos. Estava assim, meio garoinha, uma serração. E bem na hora que eles estavam cantando uma das músicas, eu acho que era... Aí não me lembro. Enfim, Osana nas alturas, aquelas coisas. E aí eu me lembro que abriu o céu e apareceu uma estrela. Bom, aquilo foi a realização nossa. Tipo, agora nós temos a bênção divina para o nosso evento. E aí foi, cada ano foi melhorando e hoje é esse espetáculo. Terminou o espetáculo, deu mais meia hora e a chuva veio. Exatamente, tu te lembra disso? Me lembro. É verdade. Não, e aí, na realidade, só tem uma coisa. Por exemplo, o Natal Luz tornou... E era todo mundo chorando naquela noite. Exatamente, é verdade. Mas é que nós tínhamos trabalhado tanto para aquele evento e aí, de repente, né, não consegui botar o melhor na história, era complicado. Mas agora tem um problema, por exemplo, porque com a história de Natal Luz, o Natal chegou mais cedo no Brasil. Se tu olhares agora, por exemplo, Florianópolis, já tem enfeite de Natal também. Gente, nós estamos em outubro e nós não estamos na Venezuela, não é o Maduro que mudou o Natal para outubro. O Natal já começa em outubro. Então, e no Brasil inteiro, se tu olhares, todos os lugares já tem enfeite de Natal. Eu tenho uma opinião, assim, mas sei que sou voto vencido. Para mim, o Natal Luz tinha que terminar no dia 6 de janeiro, o dia de Reis. De Reis, seguir a tradição católica.
É, Aí fica lá o dia 15 de janeiro, tá toda a decoração desbotada já com sol de verão, né? Isso é verdade, é assim meio fora de contexto, né? É, É. Bom, mas enfim, mas eu entendo que talvez atende um tipo de público que não teria dinheiro para vir. na alta temporada. Exatamente. Então é uma coisa meio socializante, talvez. Para quem está ouvindo que não é de Gramado, não é do Rio Grande do Sul, o melhor é vir no início, que os preços estão mais em conta. E vai abrir o aeroporto segunda-feira, dia 21. É verdade. Graças a Deus. Ângela, e como é que surgiu o nome Natal Luz? Como é que você apresentou o nome? Você que é a autora do nome. Eu sou a mãe do nome. Na realidade, tu deve lembrar, tu fazia parte da comissão, nós nos juntamos numa mesa para, digamos, pensar no nome do evento. E aí o que foi? Cada um escreveu num papel, sem saber quem era quem, e botou ali na mesa. Aí alguém abriu, e aí tinha uma série de nomes, sei lá, eu não me lembro de quais. E aí, Natal Luz. Natal Luz é um bom nome. E era o meu. Que maravilha, isso vai ficar... É verdade, me deixa uns 10 centímetros mais alto. E olha que você já é alta, né? É verdade, é verdade. Ângela, hoje Gramado é essa potência turística, passando por essa dificuldade financeira, econômica, da pandemia, da crise climática de maio, assim, que foi horrível. O próprio lá em novembro do ano passado já diminuiu 30% o movimento do Natal Luz. Dentro dessa situação, como é que você enxerga o mercado imobiliário hoje de Gramado? Ele está um pouco devagar, no meu entender. Devagar a comercialização, porque produção está andando. Né? Tipo, a gente vê muita obra por aí que continua, porque bem ou mal as pessoas acreditam em Gramado, certo? E tem percalços, teve coisas... Eu me lembro, na época das enchentes, coisa e tal, eu estava em Porto Alegre, eu não conseguia vir para casa. Porque não subia por aqui, nem por Rolante, nem por Taquara, nem por não sei o quê, nem São Chico, sabe? Foi uma coisa surreal aquilo, tu entende? E isso baixou o astral e também recursos. Eu entendo que todo mundo ficou meio temeroso, mas eu acredito em Gramado, sabe? Eu tenho certeza que Gramado volta e nada é para sempre, nem o bom nem o ruim, né? A gente passa por uma série de coisas e depois tudo vira história. Mas eu acredito em Gramado e eu tenho certeza que muita gente acredita. E nós vamos passar por isso. Bom, tem gente vendendo metro quadrado a 40 mil reais, né? Outro dia... Tem gente vendendo, mas será que tem gente comprando? Olha, tem gente comprando, até onde eu sei, com mais lentidão, né? Uhum. Porque todo mundo busca uma galinha morta, né? Sim, a bacia das almas. Um incorporador apertado para vender um apartamento com 30% a menos, né? Mas tem bons projetos a preço alto, vende. Demora um pouco mais, mas vende. Agora, eu me lembro também de situações em que se dizia, chegou no topo o preço, o valor do mercado em Gramado. Daqui não passa. Acho que já passou umas 10 vezes isso, né? Então, tipo, parece que o topo chegou, não adianta. Sempre vai ter a valorização, coisa e tal. O que tem que continuar tendo é qualidade. Isso é verdade. Eu vejo muito no setor, muita commodity. Né? 2 ou 3 dormitórios com 2 suítes e 2 vagas na garagem. Eu não vejo, assim, um valor agregado maior em muitos empreendimentos. E já tem gente sacando isso e estão surgindo projetos diferentes. Sim, é verdade. E uma das coisas, por exemplo, que eu acho que também podia evoluir, isso era o meu sonho, que eu acho que eu vou ter que deixar para a encarnação próxima, é o seguinte, por exemplo, arquitetura verde, sabe? Uhum. Eu me lembro, quando eu voltei da Alemanha, eles já trabalhavam com telhado verde. E eu acho que isso era um caminho. Só que não existe legislação em Gramado ainda para isso. Sim. Tu entrar com um projeto na prefeitura, sabe, eu tentei entrar em Canela, também não rendeu. Tem que abrir a mente um pouco para isso. Entende? Tu tira o verde aqui de baixo, mas tu leva ele lá para cima.
Tu entende? Pode trazer florestas de telhado, tu tá entendendo? Só que tem que, digamos, meio que subsidiar isso, estimular isso, para eventualmente até diminuir o PTU, sei lá. Eu acho que é um caminho, nosso caminho. É que não adianta, assim, aquela história, não tem botar fora. Nós não temos botar fora. Botar fora seria levar para Marte. Isso não existe. Tudo é aqui. Então, nós podíamos criar um conceito novo de arquitetura verde, trazendo, digamos, ao invés de, tudo bem, as casas, cobertura com madeira, com telhado, é bonito, mas se tu botar um jardinzão lá em cima, também fica bom. Complementando a tua observação, eu também acho que projetos que têm foco na preservação ambiental ganham valor agregado. Né? Desde a concepção, não é só o reuso da água, o tratamento dos efluentes, que é obrigatório, né? Mas o cara faz isso e tal, o tratamento dos efluentes, e tem muita gente ligando o esgoto no pluvial ainda, né? Que é um absurdo, mas para o comprador consciente, a preservação do meio ambiente é valor agregado na hora da compra. Com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. E é uma filosofia, tu entende? Gramado se tornar uma cidade mais verde ainda, só tem a ganhar. Ganha todo mundo. É o caminho. Mas como você falou, é um ciclo, vai se remando, vai se modificando. E eu me lembro, por exemplo, existe hoje toda uma política ambiental muito mais controlada em Gramado. Eu me lembro quando a gente... Tinha uma época que para tu cortar uma árvore, tu levava uma plantinha marcada ali assim na coisa, cortava, sabe, era tudo meio assim. Hoje tu não tem um laudo, tu tem que ter um agrônomo que faça um levantamento, entende? Isto complicou a vida nossa, porque era tudo muito mais fácil. Só que hoje tem que ser assim, e mesmo assim às vezes dá confusão. Eu me lembro assim, todo mundo tem suas situações esdrúxulas na vida, né? Eu me lembro, eu fiz uma casa no Laje de Pedra para um cliente. Aí era aqueles levantamentos de árvores, assim, tudo muito singelo. Aí vai a prova, aquela coisa arada toda. Aí tava no terreno, tá as árvores caracterizadas, corta as árvores, pé. Aí, sexta-feira de tarde, chega o cliente. Bom, vamos lá olhar o terreno, coisa tal, olhamos, já cortamos as árvores. Aí o cara olhou para mim, mas esse não é o meu terreno. Nós cortamos as árvores do terreno do vizinho. Aí foi um pavor. Bom, se fosse hoje eu ia para cadeia. Mas, enfim, aí contornamos. Aí só imagina eu ter que, numa sexta-feira de tarde, ligar para o proprietário do terreno. Olha, o senhor me desculpe, mas nós cortamos as suas árvores. Então, olha, foi uma experiência péssima. Olha, que história, hein? É verdade. Não, e aí o seguinte, só que tudo no final dá certo, porque aí o cara que fez a casa ficou feliz da vida, porque o sol, ele era o lado norte, batia sol na casa dele, que era uma beleza. E ele comprou o terreno depois para fazer a área de gazebos, coisa e tal, que ele não ia poder cortar as árvores para fazer aquilo. Então, as árvores estavam cortadas. Então, no final, tudo certo. Essas histórias que fazem aqui a grandeza desse programa aí. Pode contar mais alguma de Gramado. Contou uma de Canela, tem que contar uma de Gramado. Não, até de Gramado eu não tenho, assim, agora tão... Não me vem à mente, mas uma outra situação que eu passei, que faz parte, eu tinha um cliente em Novo Hamburgo, e ele me chamou para olhar, que ele queria fazer uma casa, coisa e tal. Eu sempre preferi trabalhar Gramado, Canela, mas enfim, às vezes eu viajava para outros lados também. Aí eu me lembro que aí eu fui, ele me deu o endereço. Eu cheguei no endereço, tá? Aí eu olhei, achei uma coisa estranha assim. Aí entrei, não era nada mais, nada menos do que uma zona. Juro, era uma zona, eu não sei, eu não conheço muito, mas enfim, eu sei, mas estava tudo aberto, assim, sabe, aqueles polydance, bar, aquela coisa arada toda, e aí o cara, nós saímos para ver o terreno, coisa e tal, e aí quando eu voltei, já começou a função. Já tinha começado a função, já era um breu lá dentro. E aí só entrava aqueles homens engravatados, sabe?
empresários que entravam, aquela coisa, e aí eu ficava imaginando eles dizendo, chegando em casa às 9 da noite, cansados, assim, né? Podre de cansado de trabalho. Sai daí que eu te conheço. Eu fico devendo a de Gramado, mas deve ter tido. Alguma história da Recreio, algum baile, alguma coisa? Eu nem sei. Eu também era da diretoria da Recreio. A gente tem que, em cidade pequena, tu tem que pagar, assim, sei lá, uma prenda, né? Aquela coisa assim eu fui da diretoria da Recreio, fui do tênis também, uma coisa, mas assim, não vou me lembrar agora, desculpa. Não, tá bem. Também eu vou contar uma pra ti, então. Tá. Primeiro baile que eu fui foi lá na Minuano, era um baile do chopp, eu tinha 14 anos, imagina. Nossa Senhora. Daí fui com um tio meu, Conselho tutelar não funcionava, né? Não funcionava. E aí era uma sexta-feira, me lembro, fui com o tio Décio, irmão do meu pai. Aí estamos lá no baile, e daí a pouco, eu figurando o copo de chopp que eu ia levar para minha mãe, que fazia coleção de caneco de chopp, né? E aí estoura uma briga lá, uma briga feia. Naquela época não era uma briguinha comum, era... Quebradeira mesmo. Aí daqui a pouco um sujeito pega o caneco. O meu caneco, assim, eu olhei para ele, pegou meu caneco na violência e enterrou na cabeça de um adversário. E eu fiquei sem o caneco. Mas aquilo deve ter durado, aquela briga, umas 2 horas. Começou às 2 da manhã, foi até às 4. Enquanto tivesse sobreviventes. Que ótimo. Foi minha estreia em baile. Viu só? Aos 14 anos de idade. Todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo. Hoje eu contei história. É verdade. Agora tem uma frasezinha assim, né, que um meme que dizia o seguinte, que o cara perguntava, tu gosta de chegar cedo na festa e sair cedo, ou tu gosta de chegar tarde e sair tarde? Aí ele respondeu, eu nem gosto de ir. Tem uma fase, né? Tinha uma época que dia para tudo, agora de repente já não é mais assim. Maravilha. Ângela, foi um prazer falar contigo. Igualmente. Tu é uma excelente contadora de história, tem uma visão de Gramado muito boa. E assim, é uma alegria muito grande te ouvir aqui no Histórias de Gramado, pela tua importância para a arquitetura, como ser humano, como pessoa, e também por esse marco que eu falei no começo do programa, que é a idealizadora do nome Natal Luz. Maravilha, isso mesmo. Obrigada. O Histórias de Gramado volta na próxima quinta-feira aqui. Um oferecimento de Golden Lagueto, a sua multipropriedade na Serra Gaúcha. E claro, você merece o novo. Voltamos na quinta-feira. Eu não. O Luia Barbakov, que tirou uma semana de férias, é o titular do programa. Ele volta na quinta-feira que vem. Uma boa semana. Histórias de Gramado, oferecimento Lagueto Golden, multipropriedades e Claro. Com a Claro você se conecta com o que ama. Claro, você se conecta mais com o que ama. É muita velocidade e estabilidade para se conectar com suas séries, novelas, shows, redes sociais e muito mais. Então aproveite essa oferta. Assine Claro Fibra de 350 MB e leve 500 MB, mais Globoplay incluso por R$ 49,90 por mês no Multi nos 6 primeiros meses. Ligue para 0800 720 1234, vá até uma loja ou acesse claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.